Como uma boa comunicação pode influenciar a sua vida, para não dizer transformar, porque no meu caso ela transformou literalmente a minha realidade e quem eu sou. Se você é uma pessoa tímida, se você é uma pessoa mais introspectiva, esse vídeo pode ser para você, porque é através dele que você pode compreender que é possível, coisa que eu não acreditava lá atrás, mas que hoje eu estou aqui para te mostrar e de certa forma te dar alguns passos para que você consiga, mesmo sendo tímida, mesmo sendo introspectiva, melhorar a sua comunicação e usar dessa ferramenta, que na verdade é a principal habilidade para crescer profissionalmente, para crescer pessoalmente também. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Ana Machado, empreendo há praticamente 7 anos, tenho um negócio que trabalha a construção de posicionamento profissional para marcas pessoais e para empresas, e a comunicação foi o que me trouxe até aqui. Quando eu comecei a empreender, eu ainda era uma menina muito tímida, e tímida no sentido literal mesmo, insegura também, e isso também influencia na nossa comunicação. E eu te digo mais, não quer dizer que eu tenha deixado de ser tímida e que eu tenha deixado de me sentir insegura em alguns momentos. Isso é um comportamento normal da gente enquanto ser humano, desde que isso não esteja nos impedindo de crescer, de avançar e até de nos colocarmos mesmo em alguns ambientes, algumas situações que por vezes vão gerar determinado desconforto, determinada insegurança. E por insegurança, a gente pode entender exatamente esses momentos de desafio, né? Não é aquela insegurança que te impede, mas é a insegurança de estar em algum local que é diferente, estar em alguma situação que é nova para você. Então, dentro desse contexto, a gente sempre vai precisar da habilidade de comunicação. Sempre, sempre, sempre mesmo. E aí, antes de qualquer coisa, o que a gente precisa compreender é que comunicação, uma boa comunicação, não é necessariamente você falar palavras formais ou você falar pausadamente com termos técnicos. Quando a gente fala em uma boa comunicação, na prática, isso está muito associado, sim, com a mensagem sendo compreendida pelas pessoas que estão te ouvindo, mas também pelo quanto você se apropria desse lugar e você consegue usar o seu tom de voz, transmitir a sua mensagem com propriedade. Porque mesmo que você não use termos técnicos, você precisa gerar identificação, você precisa gerar envolvimento, você precisa que as pessoas te ouçam, ou pelo menos que elas tenham interesse em te ouvir. E isso é um parâmetro de excelente comunicação. Não necessariamente você falar muitas palavras diferentes, apesar de que, obviamente, quanto mais repertório você tem, e essa já é uma das estratégias que eu uso desde sempre, que é ler muito, ter muito conhecimento. Obviamente, nem tudo que a gente lê, nem todo conteúdo que a gente consome, a gente coloca literalmente na nossa fala, mas de alguma forma inconsciente isso acaba influenciando a tua linha de raciocínio, a tua lógica, a gente consegue criar mais consistência nas nossas ideias também, porque muitas clientes citam que uma das dificuldades para gravar conteúdo, para falar em público, é conseguir acompanhar a linha de raciocínio enquanto fala e tudo que passa na cabeça enquanto está falando. Então, conseguir criar uma consistência naquela mensagem sem se perder nessa mensagem. E isso acontece muito quando a gente consegue solucionar isso, na verdade, quando a gente tem uma base teórica, uma consistência de conhecimento e a gente tem o hábito da leitura. Então essa é uma das ferramentas, tem outras 3 que eu vou citar para vocês, mas o hábito da leitura com certeza é algo que me ajudou bastante para que eu consiga usar, a depender do momento, também adequar as minhas palavras, a minha comunicação conforme o meu interesse. E outro ponto dentro disso também é você não se perder da tua essência, então você não buscar falar pausadamente se não é uma característica sua, né? Se você é um pouco mais agitado, se você gesticula mais, existirão contextos e contextos, mas você se apropriar desse lugar é também você ter autenticidade, é também você não buscar falar perfeitamente, mas sim falar de um jeito natural. E aí já foram aí algumas estratégias que eu usei e que eu uso frequentemente
Mas tem outras 3 estratégias que podem te auxiliar, principalmente se você é uma pessoa extremamente introspectiva ou extremamente tímida ou até está vivendo algum momento atual aí de insegurança para falar em público. Diga-se de passagem que profissionalmente, hoje, na verdade sempre a gente usou a comunicação para crescer profissionalmente. Pensa que venda é comunicação, relacionamento com o cliente é comunicação, apresentar um produto é comunicação, apresentar o seu serviço é comunicação, apresentar o seu TCC na faculdade é comunicação, a própria faculdade envolve comunicação. Então, independente da situação, do contexto profissional, a comunicação é uma das principais habilidades, inclusive uma soft skill mesmo que o mercado pede para você, independente do contexto, independente do ano em que a gente for olhar. Porém, todavia, entretanto, hoje em dia é uma das habilidades que a gente precisa desenvolver assim, querendo ou não. Por quê? Conteúdo, gente. Conteúdo digital é muito importante para o teu crescimento profissional. E aí, existe uma barreira entre a câmera e você. Quando a gente está falando com outras pessoas, existe um requisito ali de timidez, né? Até você conseguir se sentir confortável com essa pessoa, que parece que ao falar com uma câmera isso não vai existir, porque é apenas uma câmera, não é um ser humano te julgando, não é um ser humano avaliando como você está falando. Mas na prática, a gente fica muito bloqueado aqui se a gente não tem uma excelente comunicação com pessoas, né, com seres humanos. Então, desenvolver essas habilidades é também para que você consiga produzir conteúdo, é também para que você consiga sentar na frente dessa câmera e não sendo o ambiente mais confortável e o ambiente que você idealizou para a tua vida, que você tenha pelo menos a capacidade de se sentir minimamente confortável e, obviamente, aproveitar as oportunidades que surgirem aí na tua frente. Então, bora lá para as 3 estratégias que você pode usar a partir de hoje para facilitar a tua comunicação. Número 1. Aproveite as oportunidades mais aleatórias do teu dia. Teve a oportunidade de conversar com alguém, de puxar assunto no mercado com alguém? Faça. Teve a oportunidade de opinar sobre algo em alguma discussão, em alguma conversa? Faça. Teve a oportunidade de conversar, perguntar como uma pessoa que você não conhece está na sua academia? Faça. Aproveite essas oportunidades ou até dentro de instituições, dentro de palestras, dentro de contextos, faça perguntas, pegue o microfone, aproveite as oportunidades que aparecem na tua vida, entendendo que você não vai provavelmente falar super bem, você vai ficar nervosa, você principalmente quando pegar microfone, né? Você vai sentir aquele friozinho na barriga, mas é o momento de errar. Aproveita enquanto não é você no palco, não é você no holofote, para você conseguir treinar a sua comunicação e aceitar que você vai errar mesmo, né? Não busca falar as palavras sem errar. Até aqui no vídeo mesmo, veja que às vezes, como ser humano, a nossa linha de raciocínio vai funcionando um pouco mais rápido e às vezes a gente erra uma palavra, mas volta e corrige, e isso é uma comunicação com mais naturalidade. Então aproveite essas oportunidades, porque é ali que você pode amadurecer e é ali que você pode avaliar também onde e o que você pode melhorar. Eu não sou uma pessoa que eu gosto de ir, por exemplo, ao mercado e falar com as pessoas, né? Eu vou concentrada naquilo que eu tenho que comprar e às vezes nem olho para os lados, mas é uma habilidade, é um desafio que eu me propus lá no início e que me ajudou bastante. Então, se eu estava em ambientes que me permitiam essa interação, eu tentava interagir pelo menos um pouquinho, mesmo que seja minimamente, porque isso vai vivendo aí, vai alterando algumas percepções tuas de capacidade e você se vê um pouco mais apta, principalmente quando for a tua vez de assumir o palco, a tua vez de assumir o holofote. Faça isso e depois me conta se deu resultado por aí. E aí vamos para a estratégia número 2, que está totalmente vinculada com essa número 1, que é nada mais, nada menos que você trabalhar a tua autoimagem profissional. Enquanto você estiver se vendo pequena ou pequeno, enquanto você estiver duvidando da entrega do seu trabalho, do seu serviço, enquanto você não tiver apropriação do conteúdo da entrega que você faz, dificilmente você conseguirá ter uma boa comunicação. Lembra que eu falei que comunicação é confiança, é segurança? E você não consegue assumir esse lugar de confiança e segurança como se fosse assim, pôr o teu tom de voz literalmente, né? Pôr os ombros para trás, falar com propriedade, se você está inseguro quanto ao teu conhecimento, quanto à tua entrega, se você está duvidando mesmo do quanto você pode
transformar na vida dos seus clientes. Então, trabalhar a tua autoimagem profissional é um dos passos principais, seja no contexto psicológico mesmo, como também uma das ferramentas que eu usei dentro do trabalhar a minha autoimagem profissional foi cuidar da minha própria imagem externa mesmo, para que isso me trouxesse mais confiança. Porque a tendência, quando a gente é tímida, introspectiva, ou teve uma infância que não nos permitiu, né, explorar a nossa comunicação, a gente acaba ficando mais fechada e isso obviamente reflete na nossa imagem. Então, se você quer trabalhar a tua imagem, trabalhar a imagem externa também é importante, porque isso facilita na tua confiança. Todo mundo aqui, tenho certeza que quando se vestiu um pouco melhor, se sentiu bonita, já se sentiu confiante automaticamente, né? Pelo menos um pouquinho, nem que seja 1% mais. Então, dentro do contexto profissional, dentro de trabalhar e melhorar a tua comunicação, isso também entra. Construa uma autoimagem que não precisa ser a autoimagem mais confiante do mundo, porque por vezes a gente vive processos de evolução e nem sempre a gente estará, como eu falei anteriormente também, super confortável num lugar, e eu acho inclusive que a gente precisa se pôr em lugares onde a gente não está 100% confortável, porque isso é sinal de evolução, mas a segurança, ela não pode ser nula dentro desses contextos, tá? Então construa isso, trabalhe isso, que com certeza isso vai te auxiliar bastante. E a estratégia número 3, ela é muito valiosa, mas ela envolve um outro contexto. A gente falou até aqui de contextos de interação com outros seres humanos mesmo. Nessa estratégia número 3, eu faço até hoje, que é gravar vídeos que não serão publicados. Grave vídeos, dê opiniões. Se você teve um insight, pega a câmera do teu telefone e grava. Você vai falar de uma forma mais engessada? Talvez, mas entendendo conscientemente que você não vai postar aquilo, inconscientemente você já vai se sentir mais confortável e você vai trabalhando a sua comunicação de uma forma muito natural, porque quando tem a pressão de que outras pessoas vão ver, enquanto seres humanos, a gente inconscientemente já pensa no julgamento que as pessoas farão, porque enquanto seres humanos, a gente faz julgamentos o tempo todo. Então, se a gente faz, eu sei que o outro vai fazer sobre mim. E tendo essa pressão de que você vai gravar, você vai falar, as outras pessoas vão ouvir, provavelmente você se sentirá um pouquinho mais restrito nessa comunicação. Então, explore gravar sabendo que você não vai postar, porque aí você vai construindo essa confiança e automaticamente daqui a pouco você vai se sentir confortável para usar desses vídeos mesmo ou gravar novos para publicações, para você realmente se fazer ser visto. Dentro desse contexto, tem também algo que eu demorei muito para fazer, porque é um processo que trabalha muito com o nosso ego, que é ouvir os seus vídeos, ouvir uma palestra que você fez e que você tem gravado aí no seu celular, ouvir alguma vez que você falou em público e que foi gravado e avaliar criticamente onde você pode melhorar e no que você falhou. Eu fiz uma vez uma aula dentro da faculdade, da primeira faculdade que eu cursei, e eu estava muito nervosa, então eu não tinha trabalhado ainda minha comunicação e nem minha autoimagem profissional. E eu demorei 1 ano para ouvir a gravação dessa aula. Deveria ter feito antes, porque depois que eu ouvi, depois que eu olhei, eu pensei, caramba, eu preciso melhorar nesses pontos aqui. Como eu falhei nesses pontos aqui. E por outro lado, como eu tenho habilidades que eu nem sabia que tinha. Então é muito importante você fazer essa avaliação, mesmo que ela mexa com o teu ego, porque é ela que vai te trazer propriedade para as tuas próximas falas e vai te trazer muita clareza de onde você precisa melhorar. Tem uma outra estratégia que é bônus, tá? Mas que eu indico para todas as minhas clientes, que é: depois que você melhorou a sua comunicação, depois que você está mais confiante, existe um trabalho de tornar essa comunicação um pouco mais natural. Eu, particularmente, não defendo que comunicação boa é aquela comunicação formal. Eu acho que uma comunicação boa é quando você consegue gerar vínculo, é quando você consegue gerar identificação, é quando você consegue ser você transparecendo e comunicando uma mensagem. Então, esse alinhamento é uma excelente comunicação. E quando você está tensa, nervosa,
é muito difícil você manter essa essência natural. É muito difícil você gerar esse envolvimento através da tua comunicação, que cada um, obviamente, terá dentro de um nível, né, de personalidade. Tem gente que é mais expansivo, tem gente que é menos expansivo e tá tudo bem. Agora, para você tornar essa comunicação mais natural, uma tarefinha que eu passo para as minhas clientes sempre é: os primeiros vídeos, quando você for trabalhar essa comunicação, ou se você estiver muito bloqueada, muito engessada nessa comunicação, principalmente para gravação de conteúdo, põe a foto de alguém. Nesse caso, eu indico para as minhas clientes que coloquem a minha foto. Coloca a foto ali, vira o telefone, você enxerga essa foto e você finge que está explicando o que você quer falar para essa pessoa que você conhece. Porque quando a gente está empolgado com algo, quando a gente está falando de algo que a gente entende, a naturalidade ela sai de forma muito natural, obviamente. Então, quando você enxerga essa pessoa e finge que você está contando para ela, uma pessoa que você tenha intimidade, é muito mais fácil você fluir com naturalidade. E aí depois você olha esse vídeo e você avalia se foi uma estratégia eficiente para que você realmente conseguisse comunicar com mais clareza. Lembre-se sempre que existe um lado de profissionalismo que a gente precisa trazer para dentro da nossa comunicação no contexto profissional, mas profissionalismo não é perder a tua essência. Então você pode ser expansiva, você pode ser introspectiva, você pode ser várias coisas e ainda assim profissional. De verdade, eu espero que isso tenha feito sentido para você, que tenha te auxiliado, porque eu sou a prova viva de que uma boa comunicação, uma confiança na comunicação é capaz de transformar os teus resultados pessoais, profissionais e também a tua própria satisfação dentro desses contextos. Qualquer coisa, você me encontra lá no @AnaMachadoCL no Instagram. Não deixa de dar o teu like aqui embaixo, porque isso é importante. E conte comigo, porque teremos mais vídeos como esse.